Olá, eu sou o Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o The Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Desde as mudanças anunciadas pelo Zuckerberg no começo do ano, as coisas vêm mudando bastante. E hoje a gente conversa sobre como essas mudanças afetaram as pessoas que estavam lá, trabalhando nas empresas da Meta, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. E para falar mais sobre isso, hoje em The Tilt a gente recebe Daniela Scapin, que é especialista em tecnologia, política e comunicação e é ex-head de políticas públicas do WhatsApp. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, estou muito feliz de estar com vocês conversando hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado mesmo por aceitar nosso convite. É isso, né, Diogo? Vamos conversar? Vamos direto pro papo. Daniela Scapin, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Imagina, agradeço de novo, novamente. Antes de tudo, eu queria saber dessa história de você ter virado a tia do Zap no grupo da família. Finalmente encontramos a tia do Zap, Diogo. Que tanto procuravam. E aparentemente era eu, né? Não, teve uma brincadeira. Assim que eu fui trabalhar na Meta e comecei a trabalhar no WhatsApp, um amigo, alguns meses depois eu fiz aniversário, um amigo postou nos stories dele: tô aqui no aniversário da minha amiga que é a tia do Zap. A minha família adorou isso, várias pessoas gostaram da alcunha e começaram a me chamar de tia do Zap. Eu também chamava algumas colegas da Meta que também trabalhavam no WhatsApp de tias do Zap. A gente montou esse pequeno comitê. Mas tem uma coisa interessante de você trabalhar num produto que é usado por bilhões de pessoas, né? Fui parada para falar sobre defeito de WhatsApp em check-in de hotel, por exemplo, da pessoa me mostrar, falar: olha, eu não consigo atualizar, veja o que está acontecendo, avise seus colegas. E normal, assim, é até interessante porque muitas vezes era uma oportunidade de explicar coisas sobre o produto. Fala: não, mas você já acessou essa parte de privacidade? Você já viu que você pode modificar isso? Eu acho que é um trabalho, inclusive, que a empresa deveria ser muito mais vocal em fazer, né? As pessoas poderiam ter mais facilidade em conseguir enxergar como a tecnologia funciona. Era um pouco parte do trabalho que eu fazia lá também, e outras equipes, é claro, mas eu acho que faz parte da mística que torna esse trabalho interessante, assim, que é... Você, na verdade, em alguns momentos as pessoas olham: nossa, tem uma pessoa que trabalha nesse lugar e que pode falar comigo a respeito. E aí é uma enxurrada de coisas, né? Demandas de todos os tipos. A grande maioria delas não não tem a menor possibilidade de ser atendida, né? Então, imagina, pessoas anônimas me procuravam pelo LinkedIn, por exemplo. Pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, para resolver problemas, assim, sobre conta de negócios. Eu Minha falava: figurinha gente... não tá ainda. Não, eu falo: gente, imagino que você vai entender que por questões de segurança eu não posso de forma nenhuma atuar nesse caso da forma que você está descrevendo. Então, tinha um pouco disso, sim. E você tinha um cargo, então, de políticas públicas, né? Então, para a gente organizar aqui em The Tilt, o que raios acaba sendo esse cargo, né? O que é políticas públicas dentro desse universo de plataformas digitais hoje? Já que a gente sabe que você não resolve nossos problemas com figurinha. Não é resolver problemas de figurinha. Eu vou explicar um pouco da maneira que eu entendo o que é, porque é claro que tem uma zona cinzenta, né? E empresas diferentes de tecnologia também enxergam esse papel de formas diferentes. Mas eu acho que é um mix entre relações governamentais, então são as pessoas que, de certa forma, vão representar essas plataformas em relação aos governos locais dos lugares onde as plataformas atuam, mas também tem a ver com o processo de decisão das regras que governam essas ferramentas e essas plataformas, que, como vocês sabem, são várias, muitas, regras são complexas. Internas. Regras internas e externas também, porque isso vai ser decidido por alguém, né? E a partir do momento que você, por exemplo, opera no Brasil, tem todo um arcabouço legislativo existente no país que você tem que cumprir, e aquilo se relaciona com o seu produto, você precisa de uma equipe que faça essa interface, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Então, o trabalho com políticas públicas, ele tem a ver com isso. Então, ele tem a ver, muitas vezes, com conversar com o legislador para falar: olha, essa peça de legislação que está em discussão, ela afeta esse serviço que é usado por milhões e milhões de brasileiros de tal forma. Assim como eu sei que você faz, Diogo, quando você vai numa consulta pública, por exemplo, né? Empresas também têm presença nesses espaços, que é onde você vai explicar para pessoas que não necessariamente têm conhecimento técnico como aquela série de regras, que às vezes são legislação, às vezes são regulamentos do Estado, né? Ou da Justiça, por exemplo, como aquilo vai afetar a forma que
milhões e milhões de pessoas usam serviços que se tornam muito importantes para elas no dia a dia. Então, esse trabalho tem esse caráter, mas ele também tem esse caráter da porta para dentro, né? Essas empresas são globais. Então, numa empresa global, não dá para esperar que um engenheiro que esteja lá na Califórnia saiba quais são os requisitos que a gente tem no Brasil para colocar uma plataforma de comunicação no ar. Então, são as equipes de política pública que acabam fazendo um pouco dessa interface também. É bastante trabalho, é um trabalho bem importante e que expandiu nos últimos anos nas plataformas. Isso nada, assim, quando as startups de tecnologia surgiram lá na Califórnia, nada disso existia. Isso foi uma estrutura que, a partir do momento que essas empresas foram se tornando gigantes globais, isso teve que se desenvolver, porque elas têm que fazer sentido no mundo onde a gente vive, onde existem todas essas regras, né? Então, eu entendia meu trabalho dessa forma. Eu imagino que tem pessoas que podem entender de outra e tem ainda isso que eu falei para vocês. Acho que tem empresas, por exemplo, em que é um cargo de relações governamentais muito mais estrito senso. E tem empresas que nem tem uma pessoa fazendo essa representação no Brasil, por exemplo, que não precisa ser alguém local, que tem ali um time que lida com isso, ou do ponto de vista jurídico, ou uma consultoria, e decidem que não precisam ter essa representação dessa forma. A empresa onde eu trabalhava lidava assim, segundo a minha leitura. Ou seja, você tinha que lidar com a Constituição do Brasil, todas as leis que estão ali dentro, as outras leis que regem o país. As propostas de lei. As propostas de lei, claro. E com as regras de condomínio ali do WhatsApp, que é pra galera não sair na mão, sair dando soco, puxando cabelo e fazer todas as loucuras que as pessoas estão doidas para fazer no WhatsApp. Mas você mencionou que esse trabalho aumentou nos últimos tempos. Por que aconteceu isso? O que ficou mais complicado? Gerir esse condomínio ou lidar com a Constituição e com as regras que estão sendo formuladas fora do WhatsApp? Mudou o contexto regulatório, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente está vivendo um momento em que há uma tendência de se regular as big techs. Então, tem assim, uma compreensão por parte dos estados, a grande maioria deles, de que é necessário criar regras, criar formas mais claras de expressar como essas tecnologias vão funcionar dentro dos seus países, né? E como elas vão responder aos interesses dos cidadãos, por exemplo. Ou, se você pensar, né, dos diversos grupos de interesse que existem, que são também usuários dessas plataformas, né? Tipo o mercado, por exemplo, o próprio Estado. Acaba acontecendo que, quando essas regras não estão claras, você acaba criando, por exemplo, uma demanda judicial enorme. O Brasil aprovou, há 10 anos atrás, o Marco Civil e uma legislação muito importante que, basicamente, é a Constituição da internet hoje, né? Diz, assim, o básico ali de como que a internet vai funcionar. Mas a gente sabe que o papel das empresas mudou muito ao longo dos últimos anos. E com a mudança do papel das empresas, tanto do ponto de vista de expansão, que foi, assim, estrondosa, tanto do ponto de vista de relevância social, que tanto elas estão presentes na vida social, na vida do brasileiro, na vida das pessoas, né? Então, aquilo faz para aquilo, você trabalha com aquilo, você conecta com seus amigos com aquilo, você faz debate público com aquilo. Então, tem uma onipresença na vida das pessoas que começou, na verdade, a escapar aos regulamentos que já existiam. E isso criou uma tendência regulatória. Então, acho que, assim, não é nenhuma grande novidade, nem preciso nem de nenhuma informação interna para dizer para vocês que, assim, há hoje no mundo uma tendência de fazer debate regulatório sobre o lugar das Big Tech. E aí, a forma das Big Tech responderem a isso é, por exemplo, colocando equipes de políticas públicas para trabalharem e interagirem e fazerem essa interface com os diferentes países onde elas estão presentes. Até agora. Assim, acho que a gente pode ver mudanças nesse cenário em breve também. Porque acho que vocês vão se lembrar do caso do X, por exemplo, né? Em algum momento o X decidiu retirar a empresa do Brasil. Quando eles retiraram a empresa do Brasil, eles retiraram, assim, continuaram atuando no Brasil, porém sem ter representação legal. Não tinha mais ninguém de policy no X naquele momento, entendeu? Então, isso tem, assim, decisões empresariais podem mudar isso também, mas essa foi a tendência que a gente viu nos últimos anos.
Acho que o começo de 2025 pode mudar um pouco isso. Mas... E essa é uma tendência global. Porque eu falei, né, dessa quantidade de vagas que acontece aqui no Brasil, desse movimento de policy, mas é um movimento global. Então, não dá pra falar, é o Brasil que tá querendo regular e vamos colocar muita gente. Não, é uma tendência em vários países. Você vê, é uma tendência em vários países. Eu acho que tem uma diferença de quais são os mercados de grande interesse dessas plataformas. Então, assim, é uma tendência global. Eu acho que em que momento o sul global se localiza nessa tendência. E aí o Brasil pode ser um grande expoente. Exatamente. E se você pensar, por exemplo, que Europa já tem, na verdade, ali um conjunto de regulamentações que foram aprovadas aí nos últimos anos, que são firmes e que estão ali, na verdade, né, ainda a gente pode se dizer ainda em período de implementação. Então, tem muita, né, DSA ano passado, por exemplo, que é o Digital Services Act, muito importante também para o funcionamento das empresas, mudou muito a forma como as empresas funcionavam na Europa. Então, tudo isso o jogo ainda está rodando lá também, né? Porém, acho que o ponto do debate regulatório que a gente está no sul global e no Brasil, em vários outros países da América Latina, é diferente e coloca a gente como um certo... Acho que um ponto de atenção geopolítico, eu diria, nesse lugar. Mas vamos trazer a coisa um pouquinho para quem está dentro do condomínio, desse condomínio do WhatsApp. No fim das contas, o que dentro das atividades de alguém que trabalhe com política pública influencia na vida do usuário, do usuário do WhatsApp, da pessoa que está interessada se a mensagem tem 2 risquinhos azul, se o sticker dela vai chegar, se ela mandou um nude sem querer, se ela pode apagar. O que interessa no fim das contas para essa pessoa? Eu vou falar de maneira mais geral, não especificamente do WhatsApp, mas eu acho que vai ficar claro, assim, como que as coisas se relacionam. E eu acho que eu vou usar um exemplo da vida real, um exemplo concreto, uma coisa que tem acontecido agora. Que a gente está com um escrutínio muito maior sobre a forma que crianças e adolescentes usam tecnologias. Sim. Então, em países em que foi aprovado, por exemplo, uma regulamentação que cobra que empresas que desenvolvem games saibam a idade dos seus usuários, e elas também costumam dizer como que isso vai ser feito. Então, assim, eu simplesmente coloco ali, como tem no YouTube Kids, né? Uma fricção leve. Eu boto o meu ano de nascimento, segue o jogo. Ou então a gente quer mais. A gente quer que as empresas, na verdade, verifiquem. Fala, vocês têm tecnologia para criar algum tipo de verificação de qual é a idade desse usuário para poder garantir uma experiência mais segura para ele, a depender da sua idade. Se isso acontece em um país como o Brasil, aí você pensa numa empresa que desenvolve games, esses games estão presentes no mundo todo. E para eles a uniformidade da operação é muito importante. Isso pode decidir se eles vão continuar disponíveis no Brasil ou não. Assim, o custo, né? Assim, para estar no Brasil, a gente tem que desenvolver tal tipo de tecnologia, a gente quer. Assim, faz sentido para a gente enquanto produto? Pode decidir, assim, pode atrasar lançamento, pode significar que certas features, né, certas características de alguma tecnologia não vão estar disponíveis naquele país naquele momento. Então, acho que é uma coisa que acontece muito no bastidor, mas que, de fato, é muito determinante para a experiência do usuário. Assim como vários outros processos, né? Tipo, o ciclo de desenvolvimento da tecnologia tem, enfim... É impressionante o quanto ele é complexo e a quantidade de equipes interdisciplinares que estão envolvidas nisso. Eu sei que interdisciplinariedade também é um tema que vocês tratam bastante aqui no Deu Tilt. Somos super interdisciplinares. Ainda que eu não consiga falar essa palavra, mas vamos lá. Então, não é só política pública, mas política pública com certeza é uma das áreas que afeta a tecnologia que você vai ter na tua mão ali no seu iPhone ou no seu celular com Android no final do dia, com certeza. E acho que é por isso um tema importante para as pessoas prestarem atenção, né? Na mídia, no posicionamento das empresas. Acho que vale a pena entender. Quem gosta de tecnologia tem que entender um pouco de política também hoje em dia, não tem jeito. E eu tenho uma pergunta que, assim, pelo que você conversou agora, a gente viu muito essa relação, né? Com o governo, com... legislações, regulações, mas é papel também dos profissionais de políticas públicas conversar com a sociedade, ouvir a sociedade também e tentar levar isso para dentro da empresa ou explicar para a sociedade? Como é que funciona isso? Assim? Isso acontece bastante também. Acho que tem, inclusive, assim, coisas que eu já vi acontecerem, né? Engajamento por setor, então... conversas com a academia, conversas com especialistas. Isso é sempre muito bom, porque eu acho que traz também oxigênio, né, para a forma como as empresas estão desenvolvendo suas tecnologias. E visões
diferentes, né? Se você vai começar... acho que qualquer empresa hoje que estiver desenvolvendo algo enclausurada na Califórnia, sem escutar o que vai acontecer, por exemplo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, com tipo, pessoas que estão no Brasil, você vai criando um monte de vieses, você vai criando um monte de pontos cegos no seu processo de desenvolvimento. Muitas vezes cabe aos times de políticas públicas, entre tantos outros, serem os times que vão fazer os alertas desses pontos cegos. E uma das formas que se faz isso é consultando, por exemplo, a sociedade civil, é fazendo esse engajamento. Agora, eu estou falando tudo muito estrito senso, né? Como vocês devem imaginar, tem muita zona cinzenta aí, mais ainda, né? É política, é um jogo de poder, interesse e de posicionamentos também. Então, que tanto uma empresa está aberta a fazer essa escuta e que tanto ela está num momento em que ela está mais fechada e não fazendo esse tipo de engajamento, tanto com a mídia, quanto com a academia, quanto com a sociedade civil, depende muito do contexto político, né? Não é uma coisa que você consegue ler o regulamento, você lê o job description e você sabe, não, é assim que eu vou trabalhar de janeiro a janeiro. Muito pelo contrário, tudo depende, na verdade, de como que o contexto está estabelecido. E a gente mora no Brasil. No começo do ano, Zuckerberg anunciou algumas mudanças, como o fim da relação com as agências de checagem de fato, a moderação de conteúdo para alguns assuntos sensíveis para algumas populações e outras coisas mais, como algumas sinalizações para alguns tribunais e alguns governos que fizessem algumas regulamentações que eles não estavam muito dispostos a colaborar, por assim dizer. Isso, de alguma forma, foi o estopim para você ter saído. E no seu post do LinkedIn, que fez com que muita gente te conhecesse, a gente já conhecia ela antes, né, cara? Já conhecia, porque a gente é bem entrosado. Pois pô. Deu tilt, tá em todos os lugares. Mas você, naquele post de saída, você disse que a velocidade e a intensidade dessa virada retórica da Meta era algo que você não podia compreender e muito menos apoiar. O que motivou a sua saída? Aproveitando que a gente pode ouvir de você e não só ler o post do LinkedIn. Eu sei que isso provocou muitas reflexões em algumas pessoas. Queria ouvir de você o que provocou essa saída. Não, claro, e até agradeço até a oportunidade de poder falar isso, poder explicar melhor o que eu escrevi ali no meu LinkedIn naquele momento. Que viralizou. Que viralizou e que... Você esperava? Não. Assim... Eu queria fazer parte da conversa, né? Acho que ninguém posta para ninguém ler. Eu postei com intenção clara de me posicionar. Eu queria que a minha saída fosse vocal. Eu estava saindo por uma razão. Eu achava importante que essa razão fosse conhecida publicamente. Eu não fui a única, teve outras pessoas... Acho que teve muitas saídas silenciosas na Meta. Teve outras pessoas em outros lugares do mundo que, por exemplo, houve um advogado muito importante que eu imagino que era da área de privacidade, que rompeu o contrato. De Stanford. Isso, que rompeu o contrato com a Meta, falou, tô demitindo a Meta como cliente por conta disso. O post dele me impactou muito. Então, eu lembro de ter lido aquele post, aquilo ter me caiu pesado, sabe? Ele mencionou o posicionamento do Zuckerberg, de como ele era masculinista. Exatamente. E se colocou, entendeu? E eu, em algum momento, pensei, eu quero sair posicionada, eu quero fazer parte dessa conversa. Eu acho que eu não esperava a escala, até um pouco pelo espaço que eu escolhi fazer essa conversa, que era o LinkedIn, e eu não era, assim, eu não sou heavy user de LinkedIn, eu não tinha uma grande quantidade de amigos, eu tinha de seguidores menos ainda. Não é uma rede social que eu não tinha um trabalho ali no meu LinkedIn de postar, até vejo bastante as pessoas fazendo isso e várias vezes falei, caramba, eu precisava postar mais no LinkedIn, sabe? Várias vezes senti aquele FOMO. Começou bem. Então, devia estar mais presente nessa rede, uma rede profissional, importante e tal. E nunca fazia porque a vida atropelava e não dava tempo. Então, eu achava que não tinha escala suficiente ali para que chegasse onde chegou, né? E eu acho também que teve uma mãozinha da mídia tradicional, que estava muito atenta à história dos anúncios do Zuckerberg, querendo repercussão, né? Então, teve, na verdade, algumas repercussões na mídia do meu post, que acho que depois uma coisa acaba retroalimentando a outra, né? Mas eu não esperava a escala. Eu adoraria poder dizer que foi tudo friamente calculado, mas definitivamente não posso tomar esse crédito. Não foi tão calculado assim. Acho que foi calculada a minha vontade de fazer parte da conversa. E deixar claro que havia dissenso. E qual que era o sentimento que te moveu a fazer aquilo? Eu acho que era essa sensação de que
há um limite, né? Que algumas coisas precisam ser inaceitáveis. Eu, quando entrei na Meta, eu fiz um compromisso próprio de que eu queria estar muito conectada com a minha ética pessoal enquanto eu fizesse esse trabalho. Porque um trabalho de política, né, de políticas públicas, mas que também interfaceia com a política, ele sempre vai ter uma relação com a ética, não tem como não ter. E eu fui entendendo os interesses da empresa e a ética da empresa, e eu sabia que eu estava lá para fazer um trabalho. E eu acho que o trabalho, muitas vezes, ele só pede para ser feito. Eu acho que não é uma questão de você ter, acho que um espírito contestador. Acho que não é nada disso. Eu acho que assim, eu acho que tem que haver uma linha do que, assim, da sua ética pessoal, do que é uma possibilidade para você avançar enquanto profissional ou não fazer mais enquanto profissional. Ali, para mim, tinha alguns pontos muito importantes que ele trouxe nas mudanças. Eu acho que a gente tem a possibilidade de descontinuar programas de fact-checking, por exemplo, descontinuar o relacionamento com agências de checagem e não falar que você está se livrando, getting rid of fact-checkers. Tipo, eu estou me livrando dos fact-checkers na plataforma. Eu quero retornar a um contexto de maior liberdade de expressão. A gente está caindo em censura. Para mim foi muito difícil ouvir que o trabalho que era feito por tantas equipes diferentes da Meta, por tantos anos, inclusive antes de eu entrar, sendo qualificado dessa forma. Então, para começar, assim, sem olhar o contexto macro, isso em si, enquanto profissional, já foi, tipo, muito duro, né? Falar, não é possível, não é sério que a gente está aqui há tanto tempo, trabalhando tão duramente para que essas coisas estejam de pé, para um dia você ter que ouvir, não, os fact-checkers são muito enviesados, a gente está sendo forçado a fazer censura nas nossas plataformas. Tipo, assim, eu reagi com um choque. Eu achei um choque de escrever práticas que eram práticas que eu, inclusive, usava nas apresentações que eu ia fazer a respeito do meu trabalho. Para mostrar como a gente vinha trabalhando em tornar as plataformas mais íntegras, mais seguras, mais responsivas às necessidades da sociedade brasileira. Então, de repente, olhar para tudo isso e falar, não, mas na verdade a gente passou do ponto e agora virou censura, e a gente quer liberdade de expressão. Isso para mim já foi duro. Segundo, é que eu acho que não... o Mark usa um pouco essa linguagem de voltar às raízes, né? E eu acho muito importante ficar claro que não há volta às raízes, né? O Facebook fez 20 anos no ano passado. Não tem volta às raízes. O que tem não é sair de um ponto e voltar a um ponto neutro. Ele, na verdade, criou ali uma retórica de identificação com um campo político muito específico. Ele se alinhou com um campo político muito específico. E esse campo político tem esse uso, né, assim, desses termos. Então, assim, aplica o sentido de liberdade de expressão de uma determinada forma. Aplica o sentido de censura de uma determinada forma. Que, para mim, era incompreensível a empresa adotar essa postura naquele momento. Acho que é completamente compreensível a necessidade de, muitas vezes, você tomar decisões empresariais que levam você mais perto do lado vencedor. Que, de certa forma, também é o que estava acontecendo ali. E aconteceu em outros momentos. Que aconteceu em outros momentos e acontece em vários tipos de negócio, não apenas nas Big Tech. Assim, o mercado... Assim, o mercado, várias vezes, ele percebe que ele tem lado e ele se muito adapta raro muito que bem. não seja o lado vencedor. Acho que essa não é a questão. Acho que a questão é adotar todo o arcabouço retórico deste lado, trazer isso para dentro de uma forma tão rápida, de uma hora para outra. E muitas coisas se seguiram à declaração do Mark, né? Então, acho que a mais óbvia delas é a interrupção dos programas de diversidade e inclusão. Uhum. E as próprias mudanças nas políticas de conteúdo. De moderação. De moderação de conteúdo. Eu não acho que faz sentido. O trabalho que eu fiz antes de estar na Meta é um trabalho muito ligado à política e muito ligado ao campo progressista da política. Então, posso falar, assim, com tranquilidade, sem nenhum problema, que eu sou uma pessoa que vem do campo progressista. E, inclusive, me alinho ideologicamente a esse campo, apesar disso não ser exatamente não é exatamente o X da questão, mas também faz parte da questão.
Eu não acho que faria sentido dizer que a Meta é uma empresa progressista. Mas tanto o Mark Zuckerberg já defendeu ideais liberais no passado, já se colocou assim, já teve um posicionamento mais próximo desse tipo de ideal no passado, quanto existia um posicionamento na Meta a favor de coisas como diversidade, como, acho que inclusão, por exemplo. Então, clubes de interesse para trabalhar com, por exemplo, os funcionários da Meta que são LGBTQIAP+. Clube de interesse para mulheres, né? Para trabalhar com a questão das mulheres na empresa. E, de repente, você substitui isso por uma retórica de, na verdade, está faltando energia masculina dentro das empresas. O dia que, assim, acho que o dia seguinte que se seguiu a essa fala do Mark, eu fiz uma conversa com algumas mulheres da empresa, né? A Meta é uma empresa de maioria de liderança masculina carregada por muitas mulheres. Assim, a minha sensação era o Mark devia pedir desculpas para as mulheres que trabalham aqui. Como ele não vai pedir desculpas para as mulheres que trabalham nessa empresa? Que estão carregando a empresa dele. Assim, para olhar, para simplesmente a gente ter que acordar de manhã e ouvir um podcast no qual ele fala que está faltando energia masculina, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que me identifico muito com o meu trabalho. Não tem como não ser. Às vezes eu até gostaria que não fosse tanto assim, mas eu me identifico muito com o meu trabalho. Meu trabalho atravessa muito a minha vida. A minha visão de quem eu sou passa pelo meu trabalho, pelo que eu faço no meu trabalho. Então, para mim, passar por isso, não ter resposta de por que estava sendo feito dessa forma, tão atropelada, tão desconectada do trabalho de centenas e centenas de pessoas que estavam internamente dedicadas a cuidarem desses temas. E poderiam ter tratado isso de uma forma acho que muito mais bem informada, para começar, né? Muito mais bem informada em relação ao que está acontecendo no mundo, que vai para além do que está acontecendo em Washington. Eu achei pouco profissional. Assim, foi uma coisa que me fez olhar e falar, cara, isso aqui tá longe de ser o lugar onde eu vou conseguir fazer o melhor trabalho da minha vida. E esse anúncio que ele fez, assim, pegou de surpresa, assim, ou já tinha sinais? Porque acho que entre a eleição do Trump e aí esse anúncio que ele faz é muito mais perto da posse, né, do Trump. Sim. Então ele já é uma forma de... Foi 7 de janeiro, cara. E a posse foi dia 20 ou 21, sempre, né? 20, eu acho. 20. Então, quer dizer, ele já estava dando sinais ali. Trump, não precisa me prender, porque o Trump falou que ia prender o Zuckerberg. E vamos se aliar, porque eu preciso de você também, Trump, para levar meus interesses. E ele fala isso no vídeo, né? Não tô eu que tô... Ele fala claramente, eu preciso de você, governo americano, para levar isso, o que eu quero para outros lugares, né? Onde estão querendo me regular e tal. Mas esse vídeo específico que ele faz, que, assim... chamou muito a atenção e chocou todo mundo, né? Acho que todos nós que trabalhamos com tecnologia escreveu e pensou sobre isso, né? Foi uma coisa assim que foi uma grande surpresa ou tinha sinais que já isso poderia acontecer assim? As duas coisas, né? Acho que já é informação pública hoje de que foi uma surpresa para a grande maioria das pessoas trabalhando na Meta esse vídeo. Então, assim, posso falar com tranquilidade porque... assim, isso foi algo que foi trabalhado com um pequeno grupo de pessoas. Esse posicionamento do Mark. Onde você estava quando o vídeo saiu? Eu estava em casa e eu fiquei sabendo junto com o público. Vendo no Instagram, assim. Isso, assim, já sabendo que algo tinha acontecido. Assim, aconteceu algo, né? E houve... Não houve uma comunicação interna, assim, pros funcionários, assim? Houve uma comunicação interna muito... foi muito breve o período entre uma coisa e outra. Assim, o que eu posso te dizer é que, assim, eu vi junto com todo mundo. Ou seja, todo mundo. A Head de Public Policy do WhatsApp no Brasil, que é um dos países prioritários para a Meta, para esse aplicativo de mensagem, soube com todo mundo o que o CEO da empresa estava falando em termos de mudar várias coisas de como as plataformas funcionam. Essa é a dimensão. Essa é a dimensão. E da forma como você coloca, acho que fica bem claro o quanto você não precisa fazer uma análise ideológica. Uma análise friamente profissional torna isso algo bastante desafiador, né? Faz você pensar, fala, caramba, tipo, como... Assim, a gente fazia um trabalho que é um trabalho que envolve também representar a empresa para parceiros externos, para diálogo com pessoas do mundo lá fora, né? Então, você saber das coisas é parte
disso. E assim, até acho que saiu um artigo recente no New York Times sobre isso, sobre todo esse processo, e acho que então posso tratar isso tranquilamente como informação pública, que eu não fui a única, muita gente na empresa soube disso junto com todo mundo. A gente ficou sabendo junto com todo mundo. E eu acho que isso por si só, eu acho que é bastante problemático, assim, né? Você foi, assim, no linguajar, aqui no Deu Tilt a gente joga um linguajar popular às vezes. Você foi pega de calças curtas. Um pouco. A sensação era um pouco essa. Então, a sensação era um pouco essa. E você, a interface, por exemplo, com o governo, com a sociedade civil. Como que foi a reação, por exemplo, do governo ou da sociedade civil perante a isso? Te questionaram e, primeiro, se você é a head de políticas públicas, estava preparada para isso? Não estava, né? Porque se você foi pega de calças curtas, né? Como que, profissionalmente, isso também afeta, não? Afeta, com certeza. Eu recebi muitas mensagens nesses dias e adotei uma postura de ser muito transparente em relação ao que eu não sabia. O que eu posso te dizer é isso. Uhum. E eu acho que assim, os acontecimentos que sucederam a isso passam pelo fato de que repercutiu muito no Brasil, né? Esse anúncio. E eu acho que tem motivações para isso também. Acho que tem motivos. Acho que tem a ver aquele ponto de atenção geopolítico que eu estava falando para vocês antes, sabe? Acho que o lugar onde o Brasil está nesse debate faz com que haja, tanto na mídia, quanto na sociedade civil, quanto nas outras empresas. Acho que tem algo acontecendo aqui também que faz com que anúncios como esse sejam E o Zuckerberg toca, né, importantes. especificamente aqui. Acho que ele dá uma indireta pro Brasil quando ele fala das cortes secretas, não? Ele menciona as cortes secretas da América Latina. Parece até uma brincadeira com as veias abertas da América Latina. Mas, mencionando a repercussão, a AGU chamou a Meta para conversar, para saber em que medida essas ações iriam impactar o Brasil. Não ficou só nisso, chamou uma audiência pública em que reuniu, inclusive, as outras empresas. Muitas das empresas me disseram em off que não iriam para lá porque isso era um problema da Meta, não tinha nada a ver com elas, ou seja, mexeu com todo o ecossistema de tecnologia no Brasil, tragou outras empresas. A AGU já disse que o resultado dessa consulta pública vai afetar, de alguma forma, o julgamento que está rolando no STF sobre o Marco Civil, ou seja, provocou uma mudança muito grande no tecido da discussão para onde estava indo o Brasil, em termos de regulamentação. Mas eu queria adicionar um outro ingrediente a essa conversa, porque eu tô achando que tá pouco apimentado, a gente precisa de mais coisa aqui. Ótimo. Que é o seguinte, tá entre os mais vendidos dos Estados Unidos o livro Careless People, lançado pela ex-gerente global de políticas públicas da Meta, que é a Sarah Wynne Williams, adorei o nome dela, é tipo um trava-línguas, falando sobre o passado no Facebook. Você chegou a ler esse livro? Você acha que tem alguma conexão entre o que ela expõe ali e o tipo de repercussão que parece uma coisa às avessas? Porque ao passo que o Zuckerberg fez mexeu com todo o ecossistema, o livro dela mexeu com a Meta e irritou muito a Meta. O que você acha desse posicionamento que ela fez? Eu estou lendo o livro. Estou naqueles... Falta 15% segundo o Kindle para terminar. Estou no finalzinho ali. É muito interessante o livro nessa área. É muito interessante. Porque ela teve no Facebook num outro momento, né? Então, acho que ela entrou ali em 2010. Momento progressista do Facebook, talvez? Não é isso. É o começo. Ela chegou no começo, assim. Ela alega ter sido a pessoa que criou o cargo dela. Ela meio que foi a pessoa que chamou a atenção do Facebook para o fato de que o Facebook estava crescendo e que com esse crescimento, em algum momento, ele ia precisar começar a discutir as regras que governavam essa plataforma. Ia ter que discutir isso com outros estados, ia ter que discutir isso em fóruns internacionais. Ela vem da diplomacia. Olha. Então, acho que na cabeça dela, ela falou, não, isso aí era meu emprego dos sonhos. Ela perseguiu esse emprego porque ela falou, cara, a política está migrando para cá. Esse vai ser o lugar onde as pessoas vão fazer política agora. E ela queria, eu acho que, ser uma diplomata do Facebook, assim. Então, ela meio que... Ela meio que criou essa ideia do policy. Ela conta um pouco, assim, a gente... Não sei até que ponto que isso é verdade ou não, mas a narrativa dela, ela criou o cargo dela, assim. Ela convenceu o Facebook que eles precisavam de uma pessoa de política global no momento que o Facebook estava, assim,
preocupada em crescer nos Estados Unidos. Não tinha ainda o primeiro bilhão de usuários. Eles estão começando. E era Facebook ainda, né? E aí ela conta um pouco essa história que eu acho fascinante, assim, que é uma empresa que é uma startup de tecnologia, uma empresa de engenheiros, né, com uma cultura de engenheiros que tinham ali quase um dogma de neutralidade, de o Facebook tem que ser neutro, as pessoas têm que vir aqui e postar o que elas quiserem. E como isso começa a interagir com o mundo da política. O mundo da política internacional, o mundo da política dentro dos países onde o Facebook opera, o relacionamento com os políticos, né, com lideranças políticas, e um pouco ela foca nas lideranças, né, do Facebook. E como essas lideranças fazem essa transição, que é sair desse lugar de acreditar que a plataforma tem que ser neutra e entendendo que o poder deles era muito conectado ao poder político, que eles estavam muito implicados. E mais, né, assim, a graciosidade com a qual eles fazem esse movimento, o quanto eles vão ficando, assim, quase constrangedoramente confortáveis com sentarem nessa cadeira, né, de quem vai, de certa forma, tomar decisões que vão governar o destino de milhões e milhões de pessoas, que vão afetar, por exemplo, decisões, processos eleitorais, que vão afetar protestos, que vão afetar, de fato, como se dá o debate público no mundo contemporâneo. Exato. E ela conta um pouco como isso aconteceu, e eu acho muito interessante ler esse livro agora, por conta da forma como o Mark se posicionou naquele vídeo. Que ele basicamente fala, não, a gente quer voltar para as origens, a gente quer voltar para o espírito do que essa empresa era antes, que é quase como se fosse possível restartar esse mito da liberdade de expressão, assim, a gente quer moderar menos, né? Assim, ele fala disso, como se ele fosse baixar o volume ali do termostato da moderação de conteúdo, voltar a circular conteúdo político, usar a influência do governo americano para não ser regulado em outros países. Então, é muito interessante, depois do arco que ela descreve, chegar nesse lugar. Experiência de ler uma revista de fofoca, para mim, assim. Porque são nomes de pessoas que você conhecia. Que eu fiz videoconferência, que eu vi em organograma e tal. Mas assim, outros livros já falaram dessa ascensão do Facebook e da figura do Mark Zuckerberg. Eu lembro de um livro chamado Zucket, que é do Roger McNamee, que foi um dos mentores do Zuckerberg. Eu cheguei a conversar com ele numa dessas feiras de tecnologia. Não, do Roger. E, assim, ele basicamente corresponde ao que o livro diz, que é uma mistura de Fucket com Zuckerberg. Ou seja, o Facebook tá tão ferrado que não tem como dar um nome pro livro que não seja Zucket, porque quem ferrou o Facebook, quem levou essa rede social que tinha a promessa de conectar as pessoas para esse lugar em que a plataforma é acusada e é vista como uma influenciadora negativa do ponto de vista da política, foi essa pessoa. Mas esse livro, ele foi publicado, eu recebi um deles, o cara me deu na mão assim, toma e tal, não sei o quê. Ele não sofreu nenhum tipo de sanção. Já o livro da Sarah Williams está sendo boicotado pela Meta, estão tentando tirar, por meio de decisões judiciais, ele do ar. E ela tá proibida de dar entrevistas. Ela não pode dar entrevista. O Del Tilt dos Estados Unidos não tá pode conseguindo falar com ela. Por que você acha que o livro dela pisou no calo e o de outras pessoas, ainda que eles tivessem sido tão duros, não pisou tanto no calo? Nossa, não vou poder não faço a menor ideia. Eu acho que, assim, eles têm uma parte disso que eu acho que tem a ver com o fato de que eles têm um dispositivo que eles acham que eles podem usar para impedir a promoção desse livro. Eles estão arbitrando, né? Eles estão fazendo uma arbitragem privada, assim. Então, eles também acho que estão negociando com ela. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, né? Não, eu acho que tem... Acho que a forma como as pessoas são descritas é bem brutal, assim. Eu acho que tem... assim, tem a forma como as lideranças são pintadas ali por aquele livro é bastante complicada, assim, né? Então, Careless People é uma referência literária que ela tira do Grande Gatsby, basicamente para dizer que eles são pessoas horríveis, né? Assim, a tese dela é, basicamente, o Facebook é liderado por pessoas más. Essas pessoas são más. E
Então, não é exatamente uma mera análise estrutural sobre a empresa, não é um ensaio sobre a sociedade, a política internacional hoje, como isso se dá com a empresa. Ela está falando fofoca das pessoas que trabalham no Facebook, uma atrás da outra, com a diferença que são casos que impactam a vida de bilhões de pessoas. Uhum. E aí tem um momento do livro que eu acho que é um momento exato ali de virada. Ela descreve um momento de virada no qual o Zuckerberg, que nunca esteve envolvido em tomadas de decisão sobre, por exemplo, requisições judiciais de diversos países para remover conteúdo, de repente quer fazer parte desse fluxo, né? E quer fazer parte com uma orientação que é: nada sai do ar se não for absolutamente arriscado para o Facebook ser bloqueado no país ou algum dos nossos executivos no local terem risco de ser de prisão iminente, se não tem que escalar para ele. Ele quer fazer parte dessa tomada de decisão. Ela conta como isso para ela é absolutamente frustrante, porque ela passou muito tempo criando, por exemplo, a primeira versão das normas da comunidade do Facebook. Então, assim, existia um protocolo, tinha uma equipe trabalhando nisso e regras publicadas para que as pessoas tivessem ali uma expectativa do que podia ser postado e do que não podia, e uma série de decisões difíceis sendo tomadas o tempo todo a respeito de conteúdo ilegal, por exemplo, que era postado, se sobe, se não sobe, mas que tinha ali uma governança imperfeita, mas que existia e que estava funcionando até o momento em que quase como, quase de maneira monocrática, o Mark resolve que ele quer estar envolvido nesse fluxo para certo tipo de decisão e é isso, assim. Então, eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, assim. É interessante a leitura, porque apesar dela estar contando coisas que aconteceram em 2015, por exemplo, sinto que tem um gancho muito importante com as coisas que ele anunciou no começo de janeiro. Passando do trabalho para uma outra questão que também chama bastante atenção da porta para fora dessas empresas, que é a regulação, e que é um assunto com o qual você lidava muito. Daqui para fora, a gente só vê o seguinte: tem uma discussão muito forte nos ambientes legislativos, as empresas se relacionam com isso de um jeito, às vezes, até meio arredio, mas da porta para dentro a gente não tem visão de como as coisas acontecem. Como que é levada a regulamentação dentro desses ambientes? É uma coisa que se vê como algo que não vai pegar, que a gente tem que meio que dar de ombros, ou é algo imperativo, inevitável e vai acontecer mesmo, e por a gente sentir, por as empresas, as pessoas que trabalham lá sentirem que vai acontecer, a gente tem que lidar da melhor forma, da melhor maneira, para ser do melhor jeito e para essas companhias? Como é que funciona para essas Posso empresas? adicionar uma coisa? Claro. Acho que você falou, né, de adaptar e tal, mas também tem alguma forma de interagir melhor para tentar, de repente, moldar uma determinada regulação para o seu produto estar mais bem adequado em relação a isso? Pensando nessa prática do mercado de tecnologia, né, que acaba tendo que ter uma regulação que acaba muitas vezes sendo muito abrangente, e você tem que fazer seu produto encaixar ali dentro, Sim, né? como é que é? Tem esse equilíbrio, né? No final é uma conta é uma matriz que você faz de o que vale mais a pena, adaptar o produto ou entrar na discussão para adaptar a legislação. Uhum. Eu não preciso responder isso para vocês usando as minhas palavras, eu posso usar as palavras do próprio Mark. Uhum. O Mark, no vídeo dele, falou: nós vamos usar nossa parceria com o governo Trump para lutar contra legislações que estão sendo impostas a nós em outros países. Então, assim, ele deu o tom do que vem a partir de agora. Então, esse trabalho de política pública construtivo, deliberativo, de sentar na mesa, não é exatamente isso que ele está descrevendo, né? Então, acho que usando as palavras dele, acho que pode ter acho que é plausível ter uma expectativa de que a empresa vai ser mais reativa a ser regulada, porque está contando com o apoio do governo americano, agora com o presidente Trump enquanto presidente, para fazer isso. Eu não fiquei para ver. Uhum. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não sei se vai ser isso, se não vai. Assim, quando eu fiquei alguns dias depois desse vídeo, eu ainda fiquei alguns dias trabalhando na Meta.
E não tive tempo suficiente para saber o que vai acontecer, afinal. Acho que ainda tem muito a se desenrolar de como que essas mudanças vão ser implementadas. Mas acho que, normalmente, quando um bilionário do Vale do Silício fala alguma coisa, eu acho que vale a gente escutar. Para o bem e para o mal. Eu acho que vale a gente escutar, né? E aí eu acho que depende um pouco de qual é o tipo de reação que os países vão ter em relação a isso, né? Então, será que as plataformas hoje, elas estão mais preocupadas em entender, como que o Brasil vai regular mais plataforma ou não? Você acha que o Brasil ele se tornou um lugar, né, muito estratégico, pensando não só para regulação atual, mas para as possíveis regulações e como isso pode se desdobrar para outras regiões do país, assim? Qual que é a sua análise sobre isso, assim? Pensando essa complexidade que tem no mundo, né? Pensando no governo Trump, esse tensionamento, pensando que ano que vem teremos o quê? Eleições, Elton. Eleições. Eu acho que o Brasil é um lugar muito estratégico nessa conversa hoje. Se eu fosse uma especialista de política e tecnologia não brasileira, sou um pouquinho enviesada porque sou brasileira, mas se eu não fosse brasileira, eu estaria olhando para o Brasil neste momento. Se é para ter um viés, esse é o melhor viés. Que seja esse, né? Mas eu acho que primeiro que o Brasil tem um histórico de construção legislativa nessa área, que é muito interessante, né? Então, quando a gente fez o Marco Civil, e eu estava lá, enquanto as pessoas que eram ativistas construindo essa legislação, a gente não fez isso da porta para dentro do Congresso. Isso foi feito coletivamente, né? Num processo que era super inovador, muito à frente do tempo ali na época, e que serviu de caso de estudo de caso para vários países do mundo, em relação ao que uma regulamentação de internet baseada nos direitos das pessoas pode ser. A gente veio aí numa tendência de seguir muitos passos da regulamentação europeia. Eu acho que tem algumas questões em seguir essa escola. Porque eu acho que a gente é simplesmente diferente da Europa. Eu acho que tem valores, por exemplo, que perpassam ali um pouco o escopo das legislações europeias, que são valores culturais que nem se refletem tão bem aqui no Brasil quanto a história, por exemplo, de privacidade. Eu acho que o nosso ponto de desenvolvimento econômico é outro. E acho que a gente poderia, por exemplo, ter uma legislação que olhasse mais para o que a gente quer ser como país enquanto nosso potencial econômico nessa área. Assim, basicamente, que deixasse o Brasil também um pouco mais solto para poder se desenvolver nesse lugar. Inteligência artificial, por exemplo. Para além, de uma forma diferente do que eu acho que acontece na Europa hoje. A Europa que virou essa grande exportadora, né? Então, os Estados Unidos exportando tecnologia, a Europa exportando regulação, e a gente vai ficar aqui consumindo, assim. Então, porém, já houve momentos no Brasil em que a gente estava numa posição muito diferente. E eu acho que é possível retomar esse momento. Eu estou com, assim, acho que tem expectativa de que tantos debates que vão vir por aí esse ano, e tem muita coisa na pauta esse ano, acho que tanto de Congresso, quanto no Judiciário, que vão trazer, acho que, discussões coletivas importantes, quanto tensionar aquilo que nem ninguém viu ainda, né? Acho que tem espaço também para uma outra sociedade civil se articular em volta desses temas e começar a botar pressão, a trazer, na verdade, a necessidade de ter uma conversa mais aberta, mais pública, mais transparente sobre como essa regulamentação vai ser feita. Eu tenho pensado muito nessa direção, querendo ver mais sobre qual vai ser a forma do Brasil reagir a este cenário, considerando que do outro lado, né, acho que já está, assim, as posições estão um pouco declaradas, né? O Trump demonstra sempre que pode qual é a visão dele sobre política global em geral. As plataformas já mostraram que elas vão se alinhar ao governo americano. Isso não é uma exceção da Meta. Tipo assim, a Meta teve esse gancho desse acompanhamento retórico que eu acho que é muito preocupante, porque eu acho que rebaixa muito a régua, né, de como uma empresa pode se posicionar nesse tipo de situação. Mas outras empresas também fizeram doações ao fundo de inauguração do Trump, subiram no palanque. Estavam todas lá, né? Isso para não citar Elon Musk, que compõe a administração, né? Então,
tudo isso... A gente chama ele de co-presidente. Nossa, co-presidente dos deu Estados até Unidos. um frio. Acho que o jogo tá um pouco posto, assim. Tô um pouco até ansiosa para ver como é que o Brasil vai jogar, né? E quando a gente fala o Brasil, não é só o governo, não são só os legisladores que estão interessados em liderar, ser campeões desse tema. É a sociedade também, né? Então, enfim, tô aqui com as minhas expectativas. Agora que eu tô um pouco sem casa, né? Mas pensando no futuro, aproveitando que a gente está se aproximando do fim do programa, ainda que a conversa tenha sido ótima, e aproveitando da sua experiência, bom, como você disse, as posições estão postas, tanto do ponto de vista das plataformas, quanto do ponto de vista do governo norte-americano, que já disse que vai fazer o possível e contar com o impossível vindo das empresas para fazer valer as suas vontades. E pensando que essas empresas lidam com o fluxo informacional e comunicacional das pessoas com cada vez mais frequência. Eu adoro esse termo que o Diogo traz para o debate. Pensando que o jogo é esse, como que a gente pode... Como que você avalia a perspectiva de uma eleição com esse cenário, com essas plataformas anunciando um jogo desse jeito? Você acha que isso, de alguma forma, pode influenciar para que lado as discussões vão ir nas eleições do ano que vem, por exemplo? Eu tenho certeza que vai influenciar. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai influenciar. Eu acho que a gente precisa entender, e pensando na indústria como um todo, né? Os milhares de algoritmos que distribuem conteúdo, a forma como esse conteúdo é moderado automaticamente ou por pessoas nos diversos espaços que a gente habita online, né? Vamos pensar que é um termostato, né? A gente vinha vindo para um movimento de maior controle, né? Controle por conta de questões de integridade. A gente tem no Brasil um tribunal eleitoral que todas as eleições vai lá e lança uma resolução de como que a mídia vai funcionar, como que a mídia digital vai funcionar. E tem trazido ali uma série de obrigações que tem que ser cumpridas por todas as empresas e que tem a ver, por exemplo, com mais transparência. Então, assim, se vai ter anúncio online, a gente precisa poder ver esse anúncio, a gente teve que ver como ele foi classificado, a gente precisa ver desde para cumprir a nossa legislação eleitoral, ver quanto foi gasto, até entender os parâmetros pelos quais ele foi entregue. Como tudo isso vai se acomodar com esses anúncios que parecem que estão nos dizendo que eles vão baixar o volume aí desse termostato, é algo que a gente vai ter que entender no ano que vem, né? Do ponto de vista da Meta, das plataformas da Meta, por exemplo, o que o Mark fala no vídeo dele é que a gente vai ver mais conteúdo político circulando na plataforma. A gente veio de um período de menos conteúdo político circulando na plataforma. Isso foram decisões públicas da empresa, né? Então, o Mark vinha de uma reflexão de que o que ele queria que fosse o Instagram, por exemplo, não tinha a ver com ficar entregando tanto conteúdo político para os seus usuários. Uma coisa para você ver conteúdo das pessoas que você confia, da sua família, dos seus amigos, dos criadores de conteúdo que você gosta. Ele falou algo diferente agora. Ele falou, a gente vai voltar a circular mais conteúdo político nas nossas plataformas. Não tem como isso não mudar a eleição de 2026 em relação ao que foi a de 2024. É algo que a gente vai ter que com certeza entender. Acho que entender especialmente como vai ser o jogo de adaptação dessas plataformas, todas elas, aquilo que for surgir de regulação por ponto de vista de quem é responsável por isso aqui no Brasil, das cortes eleitorais, por exemplo. E também entender, né, o que vai acontecer daqui até lá do ponto de vista de tecnologia. Porque acho que a tendência, por exemplo, se a gente pensar em IA, por exemplo, que foi inteligência artificial para 2024, que acho que até tinha uma expectativa um pouco over, assim, acho que a gente estava sobreestimando o lugar da IA nas eleições, tinha um pouco até de pânico moral em relação a tudo que ia acontecer. Não aconteceu. Vamos dizer assim, acho que teve uso, teve experimentação, não foi o grande expoente do ponto de vista de debate do que aconteceu nas eleições. Não foi... Tem um grande caso de uso de IA que a gente pode usar para se referenciar à eleição de 24. Igual os disparos em massa do WhatsApp. Igual se dizia, por exemplo, de mamadeira de piroca em 2018. Por exemplo, tem um case, né, que você fala, nossa, isso. Para não dizer vários.
Vocês sabem disso melhor do que eu, assim, eu tenho certeza que a gente vai estar num ponto não apenas de desenvolvimento, mas de adoção dessas ferramentas muito diferente em outubro de 2026. Então, acho que isso também pode mudar o jogo, né? Não é só do ponto de vista da política e das regras. Também quais vão ser as ferramentas, né? E acho que vai ser muito complexo, assim, e são temas que são importantes que haja escrutínio público sobre eles, assim, é muito legal que vocês existam, que vocês olhem para isso, que tenha uma mídia com uma vontade de conversar com um público maior, com a boca do funil, com uma linguagem mais pop, falando sobre isso. Somos porque pop. A gente vai precisar. Eu acho vocês muito pop. Muito pop. Assim, em um tweet, vai ser o ano das eleições da inteligência artificial? E se for, a gente vai estar melhor amparado do que a gente esteve em 2024? Eu não vou cravar que vai ser, porque depois não é que nem foi 24. A gente cobra. Tá? Não, eu acho que vai ser um ano em que as eleições vão ser muito mais conectadas com o tema de inteligência artificial do que elas foram anteriormente. Acho que a gente pode dizer isso. E se a gente vai estar melhor amparado, eu acho que vai depender de decisões que a gente tem que tomar agora. Daniela, foi um prazer te ouvir. Eu imagino que a discussão vai esquentar tanto que a gente vai te receber aqui em outros momentos. Pode me receber, me convidem. Eu espero que o Brasil esteja em outro momento um pouco mais adiante e mais no sentido do que vocês estão trazendo, de ser uma discussão que vá além das Big Techs e que vá ao encontro das pessoas onde elas estão, seja o do entregador do iFood ou do motorista do Uber, mas que também passe pelos legisladores. Foi um prazer receber você aqui. Não, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Prazer ter recebê-la aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortes. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Wow.